por isso que hoje nós vamos falar sobre a cura da ansiedade, porque a pessoa que está ansiosa, extremamente ansiosa, ela tem paz? Sim ou não? Ela não tem. Nós vamos falar da cura da ansiedade e nós vamos falar da cura da depressão. Uma pessoa que está deprimida, ela consegue ter paz? Claro que não. Mas eu quero que você também entenda que a depressão não é algo que pode ser considerado apenas espiritual. Então eu quero abrir os olhos também de alguns irmãos para quebrar alguns paradigmas, preconceitos que existem acerca da depressão. Por isso Marcos 2,17, olha só: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam do quê? Do quê? Mas sim os... Quem precisa do médico? O doente. Quem falou isso? Quem falou? Jesus falou que o doente precisa do médico. É pecado procurar um médico? Nenhum. O problema é que a depressão às vezes é encarada pelos cristãos com alguns preconceitos, como eu disse. E o que é a depressão? É a melancolia da alma, exaustão física, mental, emocional. Junto com as doenças do coração, irmãos, a depressão é a doença que mais mata pessoas. Detalhe: a depressão, em muitos casos, nunca é diagnosticada. E casos de depressão que não são diagnosticados e não são tratados, podem se tornar crônicos. E a pessoa às vezes leva a vida toda com aquilo ali. Mas o que é a depressão? A depressão, ela tem alguns fatores. Nós não podemos chamar uma tristeza, nós não podemos chamar um desânimo de depressão. A depressão, ela tem fatores, ela tem sintomas muito acentuados. E não é um sintoma só deles que caracteriza a depressão. Quero dizer bem isso, para ninguém também sair daqui achando que está depressivo. A depressão, a pessoa tem todos os sintomas juntos, ou a grande maioria deles. E esses sintomas perduram por mais de 30 dias. Mais de 30 dias, sim, todos esses sintomas juntos, sinal amarelo. Pode estar começando um quadro de depressão. E o que faz? Deus cura? É claro que Deus cura. E eu vou falar aqui biblicamente como Deus curou alguns casos de depressão. Mas não há problema nenhum a pessoa buscar um médico quando precisa. 15% das pessoas do mundo, isso é dados da Organização Mundial de Saúde, 15% das pessoas do mundo vão passar por um túnel de depressão na vida. Vão passar por aquilo. Muitos homens passam na sua vida, muitas mulheres passam. Detalhe, eu não sei se você sabe disso, mas 20% das pessoas que têm depressão e não trata, cometem suicídio. 20% é um número grande. E outro dado: 80% das pessoas que cometem suicídio por causa da depressão não cometeriam se tivesse tratado. Existem alguns tipos de depressão. Uma delas é a endógena. Ela tem a ver com fatores internos, químicos. Nosso corpo tem uma química, e essa química, quando está desregulada, o corpo a mente começa a sofrer com isso. Fatores hereditários, saúde, pode causar quadros de depressão. E existe um outro tipo de depressão que é chamado de exógena ou reativa. A pessoa, ela teve um grande impacto na vida dela, ela perdeu alguém, ela sofreu um trauma muito grande, então ela desencadeou um quadro de depressão. Quais são os sintomas? Desejo de morrer,
não vê mais sentido na vida, não tem vontade de comer, ou está comendo demais. São antagônicos os sintomas. Não consegue dormir, ou dorme demais. Não consegue mais conviver com as pessoas, não tem mais prazer na família, não tem prazer em conversar com ninguém, uma tristeza profunda, uma angústia profunda, não consegue ver com otimismo nenhum assunto da vida. É aquela pessoa que ela está num estado de prostração plena. É aquela pessoa que ela vai arrastada diariamente, Letícia, trabalhar. Para ela tudo é difícil. Para ela não tem ânimo para nada. Ela não tem prazer em nada. Ela come, a comida não tem gosto. Ela dorme, parece que não descansou nada. É uma pessoa que vive sofrendo. Tudo isso junto, sinal amarelo. Pode estar começando uma depressão. E o cristão tem uma explicação própria do que é a depressão. Por isso que eles não tratam. Porque junto com algumas doenças mentais, a depressão ela com algumas doenças, as únicas, doenças da cabeça, as únicas que têm sintomas espirituais. Porque o cristão que está passando por um quadro de depressão, ele não tem vontade de orar, ele não tem vontade de ler a Bíblia, ele não tem vontade de ir na igreja, ele não tem vontade de conversar com os irmãos da igreja, ele não tem vontade de mais nada. E aí quando ele fala isso para alguém, eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais prazer de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, eu não tenho mais prazer de cantar para Deus. Alguém fala assim: você está mal espiritualmente, irmão, você está com algum demônio aí na sua vida. E essa pessoa pode estar enfrentando a depressão. Então nós não podemos ver como espiritual sempre. Existe tratamento. Quando se você está andando de moto, quebrou a perna, quebrou um osso no meio, você vai falar assim, ó, para o médico: me leva lá para a igreja para me receber uma oração. Se não tem hospital, você vai falar isso, é claro. Mas quebrou a perna, está sangrando, o sangue está indo embora, você vai falar assim: me leva lá para a igreja para ungir eu. Ou você vai deixar ele levar você para o hospital, para o ortopedista? Sim ou não? Leva para o ortopedista? Mas claro que leva. Se uma criança está ardendo em febre, você deu remédio, você fez, e nada está resolvendo, você não pega ela e leva no hospital? Sim ou não? Quando a pessoa está com problema na visão, ela não vai no oftalmologista? Na garganta, no otorrinolaringologista? Por que quando ela está com problema na cabeça, nas emoções, na mente, nas ideias, Lili, ela não pode procurar ajuda? E o que é buscar ajuda quando os problemas estão no campo das emoções? Psicólogos, também psiquiatras. O psicólogo, ele entra com a psicoterapia. É o primeiro tratamento para quadro de depressão. Eu vou falar da cura em Deus, tá? Só estou falando aqui para quebrar algumas, desculpa aqui o que eu vou falar, tá? Algumas crenças limitantes que alguns evangélicos criaram ao longo do tempo, tá bom? Falar que é pecado tomar calmante, é pecado tomar ansiolítico, é pecado, não tem nada de pecado, irmão. É pecado ir lá na farmácia comprar o que sem receita, sem nada, falar: dá um calmante aí para mim, vai começar a tomar por conta. Aí é pecado. Agora, a pessoa, primeiro tratamento, psicoterapia. O que é a psicoterapia? É a pessoa sentar na frente de um psicólogo ou de um terapeuta e falar, e fala tudo. Depois que ele falou tudo, o psicólogo fala para ele 3 minutos, algumas coisas que ele pensou ali no desabafo. E depois de 3 minutos que o psicólogo falou, acabou a sessão. Ele sai do gabinete do psicólogo, do consultório, e ele faz assim, ó: que alívio, esse psicólogo é maravilhoso. E é bom mesmo. Só que a cura, a terapia está em falar. Amém, gente?
E existem casos que a psicoterapia não resolve, aí entra com uma intervenção medicamentosa. E quem faz esse tipo de trabalho já não é mais o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra, que aí vai falar assim, ó, pode ser a química, pode ser hormônio, pode ser isso, pode ser aquilo, nós vamos entrar com esse remédio, com aquele. E uma vez que o psiquiatra receitou o remédio e a pessoa está tomando, ela está pecando? É claro que não. Ela está tratando uma enfermidade que é real, que mata, que tem destruído casamentos, e que muitos cristãos jamais buscam ajuda porque ou tem preconceito, ou porque acha que é apenas espiritual, mas não é. Cristãos precisam entender que buscar ajuda médica não enfraquece a fé. Amém, gente? Dito isso, eu quero mostrar aqui para você na Bíblia, tá? Alguns casos de depressão e como esses homens da Bíblia saíram da depressão, casos de ansiedade e como eles saíram da ansiedade. Entenda, existem pessoas que estão sofrendo muitos anos com sintomas de depressão. Quem pode falar se é ou não é depressão? Eu sou médico. Mas sintomas, existem pessoas que estão trazendo há anos. Há anos. Existem pessoas que estão passando, como eu disse, por um túnel de depressão. É o que o rei Davi chama de vale da sombra. Então começou há algum tempo, alguns dias, algumas semanas, e ele está passando por isso, mas ele crê, vai passar, ele vai sair dessa. Buscou ajuda em Deus, e Deus não respondeu com cura, procure um médico. Amém, gente? Quando você, repito, a pessoa que chega lá, o médico fala assim, ó, é o seguinte, você tem um problema aqui, nesse dedo, se você não deixar eu abrir o seu dedo, mexer nele, você pode perder a mão inteira. Aí você fala, deixa eu pensar. Aí você vai recorrer em Deus, e você orou a Deus. Deus pode curar? Sim ou não? É claro que pode. Mas se daqui uma semana o dedo não curou, você vai correr o risco de perder a mão? O que Jesus falou? Quem precisa do médico? O doente. Amém, gente? Deu para entender o que eu quero dizer? Com isso eu não estou dizendo que Deus não vai curar, não. Eu estou dizendo que não é pecado procurar ajuda médica. Depressão existe, é real, é clínica, tem sintomas espirituais, mas é um quadro clínico, e a pessoa precisa de ajuda. Agora, olha o que agora vamos entrar aqui na Bíblia. Amém, gente? Procurar tratamento se precisa, é pecado? Não. Para de espiritualizar tudo. Mas agora vamos entrar aqui na Bíblia. Salmo 42. Alguns casos de tristeza profunda, depressão, falta de paz, angústia, sofrimento, que alguns personagens da Bíblia viveram, e como eles saíram disso. Vamos lá, Salmo 42, versículo 3. Olha o que o salmista diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, aonde está o seu? Ele comia, esse camarada aqui, ele comia comida. O que ele comia? Ele está falando assim, eu não como mais, não tenho fome, perdi o apetite, eu só sei chorar. Sintoma de depressão. E para piorar o quadro dele, vem aqueles portadores da má notícia e falam assim para ele: rapaz, por que você está chorando desse jeito? Cadê o seu Deus? Não tem esses infelizes do mundo que faz isso? Cadê o seu Deus? Você não é crente? Só que a pessoa pode estar vivendo um problema interno, e ela precisa da ajuda do Senhor para sair daquilo. Então olha o versículo 6, o que diz aqui do Salmo 42 ainda: o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro,
desta terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mesar. Olha o que ele está falando para Deus: eu estou profundamente triste, a minha alma, o meu âmago. Versículo 9, ele ainda diz: direi ao meu Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Olha o que ele está falando. Ele ficava andando perdido pelas ruas, pranteando, vagueando, andando sem rumo, sem destino. Sintomas da depressão, triste, abatido. Mas olha o que ele vai fazer para cura. Olha que bacana isso. Versículo 11: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Sabe o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai dar um mergulho dentro dele mesmo. Ele vai lá dentro dele e ele vai começar a se questionar, a ver o que está errado. E ele vai falar: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Ele vai lá dentro dele. Por que você está desse jeito? E ele põe a sua esperança em Deus. Eu ainda o louvarei. Talvez o seu caso seja esse: olhar para dentro de você, mergulhar em si mesmo, ver o que está desregulado aí, o que está desorganizado na sua vida, o que está fora do lugar, o que precisa de ajuste, um perdão que precisa ser dado, um pedido de perdão que precisa ser feito, uma decisão que precisa ser corrigida. Aqui a Bíblia diz que ele saiu daquele quadro quando ele olhou dentro dele e falou assim: por que eu vou ficar assim? Aí ele disse para a alma dele, ele falou para ele: confia em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, gente? Outro caso, o profeta Jonas, no capítulo 4, no versículo 3, ele deseja morrer. No versículo 4, ressentimento profundo. Só que no versículo 6, Deus corrige a visão deturpada dele acerca da vida. Ele se alegra, ele fica feliz e ele segue a caminhada dele. Outro caso que você vai encontrar aqui na Bíblia, e é esse que eu quero me basear hoje, é o caso do profeta Elias. Talvez o profeta Elias seja o caso mais emblemático de depressão e cura de depressão, de ansiedade e cura de ansiedade, de problemas emocionais, falta de paz e cura desses problemas emocionais. Então, quando você vê aqui na Bíblia, eu vou ler para você, eu vou provar para você. Deus entra com um processo psicoterapêutico com Elias, Deus entra com intervenção medicamentosa, e Deus entra com ação espiritual, os três juntos. Deus entra com processo psicoterapêutico. O que é o processo psicoterapêutico que eu falei? É falar com quem? Só que olha que interessante, quando eu chego na doutora Letícia Santos, psicóloga, e eu falo todos os meus problemas para ela, ela vai pensar as coisas que eu falar, não vai? E ela vai me dar alguma orientação. Mas ela é onisciente? Ela sabe tudo que está dentro de mim? Mas o que é a oração? Não é falar com Deus? A oração é um processo psicoterápico que você e eu temos à nossa disposição 24 horas por dia. E olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Em outras palavras, põe para fora, fala com Deus, fala com Ele tudo que você falaria se fosse na presença de um psicólogo. Fala para Deus tudo, mas não é falar assim aqui dentro da cachola, é verbalizar, porque o processo de cura interior está em falar. Então às vezes a pessoa até fala com Deus, mas ela fala aqui no pensamento, e você tem que pôr para fora, falar mesmo, verbalizar, falar. Pastor, mas eu tenho vergonha. Meu irmão, nem que você vá numa montanha, nem que você dirigir no seu carro, nem que tomando banho, mas você precisa falar com Deus.
Porque depois que você falar com Ele, pode ter certeza, a maioria dos problemas emocionais já foram embora. Você vai dizer assim depois da oração: nossa, que alívio. Amém, gente? E detalhe, um bom psicólogo poderia me dar uma boa orientação, mas ainda assim ele é limitado, porque ele não é onisciente. Mas o Todo-Poderoso é onisciente. Ele sabe o que está passando por dentro de você, e Ele vai conseguir te dar a direção certa e exata para o seu problema. Tem melhor terapia do que essa? Do que falar com Deus? Então Deus vai falar isso, vai fazer isso com Elias aqui: psicoterapia, medicamento e também ação espiritual. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Para ler o versículo 4 agora, de Reis 19, eu quero apenas que você saiba que Elias acabou de vencer os profetas de Baal, matou todos os profetas de Baal, resolveu o problema da chuva, e depois de muitos anos de perseguição, fugindo por meio do deserto, ele acha que agora ele vai ter sossego na vida dele. Elias está vivendo numa batida muito, muito pesada, problema atrás de problema, um povo rebelde, um povo que não obedecia a Deus, um povo que não queria saber de Deus. E Elias está vivendo num tempo difícil, e agora que ele acha que está tudo resolvido, e acha que Acabe vai tomar partido por Deus, acontece o contrário. Acabe não faz nada, e Jezabel fala: eu vou cortar sua cabeça fora, assim como você cortou a cabeça dos profetas do Baal. E lembra que eu falei, às vezes um trauma, essa é a depressão reativa, né? Exógena, externo, fatores externos. Às vezes um estopim faz com que a pessoa entre em crise, e é o que vai acontecer aqui com Elias. A hora que falou assim: ela vai te matar, Elias largou tudo, Elias abandonou tudo. Elias olhou para o ajudante dele e falou: não vem mais comigo. Deixou as coisas dele, foi para o deserto, começou a vaguear pelo deserto. E aqui Elias mergulha num quadro de depressão profunda. Olha só, versículo 4: e entrou no deserto, isolamento, caminhando um dia, e chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo, pedindo a morte, vontade de morrer. Isolamento, sintoma de depressão, pedindo a morte, vontade de morrer, sintoma de depressão. E ele ainda fala assim na oração dele para Deus: eu já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, um desânimo profundo. Ele deita no chão e começa a dormir no meio do deserto. E aqui começa o tratamento de Deus. Versículo 5: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha como que Deus vai tratar ele. Deus vai entrar agora com a terapia medicamentosa. Olha que Deus fala para ele: Elias, levanta e come. Perda do apetite, sem beber água, sem comer, desidratação, fraqueza. Deus coloca pão e água, pão cozido na brasa, quentinho para ele. Levanta aí, Elias, e agora come. Aí Elias comeu o pão, bebeu a água, voltou a dormir. Porque o pão ele é carboidrato. Quando você ingere carboidrato, não é isso que vira? Comeu carboidrato, se transforma em energia. Quando come muito carboidrato, se transforma em gordura. Amém, gente? Mas se você comer o carboidrato, ele vai se transformar em energia. Então você tem que queimar a energia. Ele comeu o carboidrato, tratamento. Bebeu a água, hidratou, tratamento. Aí ele voltou a dormir. Agora ele está dormindo e Deus deixa ele dormir. Porque o primeiro dormia por tristeza, mas agora ele se dormindo, ele está com o corpo nutrido. Daqui a pouco Deus acorda ele de novo e fala: levanta, Elias, come de novo, bebe de novo. E olha o que Deus faz. Agora entra a psicoterapia de Deus. Longa ainda será a sua caminhada, Elias. A sua história não acaba aqui não. Eu tenho planos para você. Vai em frente que eu vou falar com você lá na frente. Vai até a minha montanha. Aí Elias vai caminhando, Deus vai falar comigo.
E ele já tem uma perspectiva para um futuro próximo. Veja que Deus não deu para ele planos longo prazo. Deus deu um plano, um objetivo para ele imediato, para ele não entrar naquela crise de novo. Deus falou: ó, vai até a montanha que eu vou falar com você lá. Então essa é a missão da vida dele. Eu vou à montanha, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias, 40 noites, sem parar, porque ele queria ouvir Deus falar. Aí ele entra na montanha, e olha o que a Bíblia diz, versículo 9 de Reis 19. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio para ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que Deus disse para ele? Qual que é o seu problema? Fala, eu vou te ouvir. Põe para fora. Desculpa a expressão vulgar, mas desembucha tudo aí, Elias. Aí Elias começa. Se você ler depois a reclamação do Elias, você vai ver. Elias começa a falar assim: eu não aguento mais. O povo é desobediente, Deus. O povo não quer saber de nada. Eu sou o único profeta que ficou fiel ao Senhor. Não tem mais nenhum igual eu. Eu estou sofrendo muito. Deus ouve tudo. E Deus fala para ele: agora saia da montanha. E a hora que ele sai da montanha, versículo 13 diz assim: quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu, ficou na entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez, Deus falou: fala tudo. Tudo que você precisa falar, fala. Elias falou que estava triste com Deus, que ele estava sentindo sozinho, que ele estava abandonado, estava desamparado, que não tinha ninguém por ele, que ele era o único fiel, etc, etc, etc. Depois que ele falou tudo, aí veio a resposta de Deus para ele. Deus fala assim: ele acabou agora? Então vamos lá, Elias. Você não é o único fiel. Tem outros 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não é a única pessoa do mundo, Elias, que está sofrendo. Aqueles 7.000 também sofreram perseguição, tanto quanto você, ou piores do que você. Elias, para de olhar para o seu sofrimento e começa a olhar para o meu povo. Começa a olhar para as outras pessoas. De você eu cuidei no deserto. De você eu cuidei, eu te alimentei nas torrentes do Querite. Eu levei comida para você. Tem gente que nem comida teve. Elias, abre os seus olhos. Deus começa a dar uma dura nele, um choque de realidade nele, e ele começa a cair em si. E aqui Deus dá missões agora a longo prazo para ele. Deus fala: vai lá na Síria, consagra o rei. Vai para Israel, consagra outro. Vai na casa de Eliseu, filho de Safate, consagra ele, profeta no seu lugar. Em outras palavras, treina alguém para te substituir, Elias. E Elias sai dali curado, com uma missão de vida. Ele encontrou ali o propósito de vida dele: eu vou fazer um discípulo melhor do que eu, e eu vou me mandar dessa terra. E ele sabia que ele não ia poder ir para a glória de Deus enquanto não houvesse outro para substituí-lo. Então ele coloca um propósito na vida dele, ele começa a correr atrás disso. Elias se anima tanto, ouça o que eu vou dizer, que quando ele está encerrando sua carreira, ele vai atravessar o rio. Irmão, a parte que Elias atravessou o Jordão é de certa forma rasa. Dá para pegar dá para passar, vai meio que com ajuda ali dá para passar. Mas Elias falou assim: não vou molhar o meu pé, eu sou servo de Deus. Bateu a capa dele no rio, o rio abriu para ele, e ele passa com o pé em seco. Vem uma carruagem de fogo do céu, pega ele e leva ele embora, e Eliseu fica no lugar dele. Foi curado. Mas olha, se alimentou, voltou a fazer o que precisava fazer. Olha que interessante, ele se alimentou, atividade física, ele voltou a viver. Não estava com vontade, mas voltou a fazer. E começou a falar com Deus, a desabafar, a expor o sofrimento dele. E deixou Deus falar com ele e corrigir a visão errada que ele estava do mundo. Talvez a sua visão de mundo está errada, de vida está errada. E às vezes é comum do ser humano se vitimizar sempre.
Olha só, para a gente terminar aqui a palavra, por que o diabo ataca tanto as pessoas que sofrem ansiedade, depressão, tristeza, etc? Porque a depressão e algumas doenças mentais produzem uma desorientação e uma desorganização emocional. Então a pessoa fica sem reação em muitos casos. A pessoa que está com gripe, ela vai trabalhar espirrando, limpando o nariz. Não é assim? A pessoa está gripando, ela espirra, ela limpa no amigo dela, assim, ó, e segue o dia. Não é? A pessoa está com uma dor na costa, ela toma um remédio e vai. Mas a pessoa que está abalada emocionalmente, atrapalha muito ela. E é aí que o diabo vai investindo. Mas olha só, e aqui que eu quero te falar. A palavra de Deus nos dá o segredo de como ajudar pessoas que sofrem assim, de como nos ajudar. Diga assim comigo: encorajamento. Ficou melhor aí em cima na galeria com a luz aí no fundo? Porque estava escuro antigamente, não estava? A gente colocou umas, agora que eu olhei lá em cima, eu vi aceso ali. Diga aí, galeria: encorajamento. Os irmãos de baixo costumam falar que eles não perdem. Diga aqui embaixo assim, ó: encorajamento. Fala em cima: encorajamento. Agora empatou. Essa é a palavra que você precisa entender, que tem que haver no seu vocabulário 24 horas por dia. Infelizmente, muitos portadores de más notícias nesse mundo. E a Bíblia diz que as más notícias são a podridão dos ossos. As más notícias corroem os nossos ossos. Uma pessoa que está abalada emocionalmente, que está sofrendo, seja um processo de depressão, ou um processo de ansiedade, ou uma tristeza momentânea, o que essa pessoa precisa é de encorajamento. Mas o que muitos portadores das más notícias fazem? Eles chegam para ela e falam assim: viu, não fica preocupado com o que você está passando não. Isso aí é só o princípio das dores. Daqui a pouco vai piorar. E tem gente assim. Sim ou não? Tem gente, o sonho da sua vida. O sonho da sua vida. Vamos dar um exemplo aqui, para não pegar ninguém, né? O sonho da sua vida é comprar um carro amarelo. Aí chega alguém para você e fala assim: viu, pastor Leovaldo comprou um carro amarelo igual que você queria comprar. É portador da má notícia, não é? Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que quando os espias voltaram da terra prometida, 10 veio com más notícias. O povo chorou, rasgou as roupas. Os 10 foram engolidos pela terra. Mas Josué e Caleb falou assim: essas más notícias que eles deram não é nada perto do que Deus vai fazer para nós lá. E Josué falou assim: não tenham medo daqueles gigantes. Eia, subamos e conquistamos a terra. Os que trouxeram boas notícias, eles entraram na terra prometida. Os que trouxeram más notícias, eles foram engolidos pela terra. Se o que você vai falar para alguém não vai encorajar ela, pelo contrário, vai entristecer ela, cala-te. Fala aí para quem está do seu lado: se o que você vai me falar vai me entristecer, vai me colocar para baixo, fala assim para ele: cala-te. Amém, gente? Cala-te. Não tem nada de bom para falar? Zip na boca. Não é assim que falava? Não fala nada. Mas muitos trazem más notícias. O que você precisa é encorajar. Olha o salmista lá. Ele sim, não tendo ninguém para encorajar ele se encorajou. Pois ainda o louvarei. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala: a importância de ter pessoas do bem do nosso lado. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que nos consola e consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de quem? De Tito,
Tito quem era? Filho na fé do apóstolo Paulo, sangue novo ali. Eles estavam pregando na Macedônia, estava dando tudo errado, todo mundo falando que ia acabar com eles, as almas não estavam convertendo, tudo dando errado. E eles já tinham ficado desanimados. Ele falou que nós estávamos com terrores externos e temores internos. Então o que Deus faz? Traz sangue novo ali por meio deles, alguém cheio de fé, que fala para eles: ei, por que está triste desse jeito? As almas não estão se convertendo, ninguém quer saber de Deus. Não, vamos começar, vamos pregar para eles, vamos lá, vamos fazer a obra, vamos seguir em frente. Não foi você que falou, Paulo, que a gente tem que olhar para frente? Então vamos olhar. E assim ele se animou. Amém, gente? Eu oro a Deus que Deus coloque pessoas assim do seu lado, pessoas que vão te encorajar, e seja também essa pessoa que encoraja os outros. A pessoa chega para... Hoje cedo o irmão, o Wanders, falou para mim: pastor, semana que vem vou pular de paraquedas. Eu falei: ô louco, irmão. Ele falou: sério, pastor, não vou pular de paraquedas. Ele falou assim: vou eu e Gabriel. Eu falei: verdade. Até falei para o Gabriel, falei assim: ó, seguro de igreja não cobre, de pastor não cobre pulo de paraquedas. Aí ele falou: tá amarrado, pastor. Mas ó, ele falou assim: mas o que o senhor acha? Eu falei: pula, irmão. É a sua vontade. Ele falou: pastor, é meu sonho de infância. Eu falei: então pula. Falei até para ele assim: ó, vou até dar uma garrafa de óleo para você consagrar lá no céu para nós. Ele falou: eu vou levar, pastor. Então vai. Eu falei: mas você vai naqueles teco-teco? Ele falou: é, no teco-teco. Quer ir também, pastor? Eu falei para ele: eu não entro nem no teco-teco, quanto mais pular do paraquedas. Mas você quer pular do paraquedas? Pula. Mas pula com alguém que sabe, né? Não deixa alguém falar que você não pode fazer, que para você não dá certo, que para você não vai acontecer. Não deixa alguém ditar como é que vai ser a sua vida. Deus é com você, Deus é na sua vida. O seu filho não é um caso perdido, o seu marido não é um caso perdido. A sua casa vai mudar. Ainda que você tenha nos últimos dias venha vendo com pessimismo algumas coisas, Deus quer abrir a sua visão para o sobrenatural. Ele é poderoso para mudar essa história. Lembre-se, o estado de espírito tem que mudar, para que você possa mudar as coisas lá fora. Amém, gente? Olha, Davi estava fugindo de Saul, jurado de morte. Em algum momento Davi entra numa depressão profunda, numa caverna, e lá tinha 400 homens. Olha o que a Bíblia diz. Davi entrou numa caverna, tinha 400 homens endividados e abatidos de espírito. Caverna de Adulão. E Jonatas vai visitar Davi, dá uma palavra de ânimo para Davi. Fala: Davi, meu pai não vai te matar não, Deus prometeu te dar o trono, você vai ser rei de Israel. Davi volta animado para aquela caverna, e ali ele anima os 400, e os 400 se transformaram nos valentes de Davi, no que é chamado na Bíblia do exército vermelho, o exército cara de leão. Os 400 valentes de Davi, que valiam por 1000, eram aqueles homens que não tinham uma esperança de vida na caverna de Adulão. Mas entrou alguém para colocar ânimo neles, para encorajar eles. Olha o que o apóstolo Paulo, vou terminar a mensagem agora, diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, não se envergonhou por eu estar preso. Quem é o Onesíforo? O historiador Flávio Joséfo fala dele. Onesíforo era um contador de piadas, um contador de anedotas, vamos dizer assim, anedotas gospel, que não, sem maldade. E esse Onesíforo, ele ia na prisão contar piada para o apóstolo Paulo, e ele entrou o nome dele na Bíblia.
Deus tenha misericórdia da casa de Onesíforo, porque ele me ajudou muito quando eu estava em prisão. Ele não teve vergonha de me visitar. Você já foi nos hospitais, viu aqueles palhaços da alegria, o bem que eles fazem para os doentes? A pessoa que está abatida, ela precisa sorrir, ela precisa se alegrar, ela precisa parar de pensar no problema, ela precisa ser encorajada, ver sentido, ver prazer nas coisas da vida. E aqui o Onesíforo vai lá, conta umas piadas para o apóstolo Paulo, ele dá risada, fica alegre, e depois ora ainda por ele. O nome dele vem ser aqui registrado nas escrituras. Olha a importância de você encorajar as pessoas, de você se encorajar, encorajar o próximo. Abraão, quando está velho, você lembra da história de Abraão já velhinho? Ele fala assim para Deus: Deus, eu estou velho, a minha véia está velha, nós não vamos ter filho não, até o nosso empregado está velho, nós vamos morrer sem deixar descendência. Aí Deus diz assim: Abraão, sai dessa tenda. Abraão saiu da tenda, porque na tenda ele via a velhinha dele e o velhinho escravo. E fora da tenda ele diz: Abraão, ergue os seus olhos e olhe para o céu, veja as estrelas, conta elas, se é que podes, porque eu te prometo, Abraão, assim será numerosa a sua descendência. Deus está dizendo: a sua história não acaba aqui, o que eu tenho para fazer na sua vida é muito grande. Fiquem todos em pé, por favor.